O que parecia apenas mais uma declaração política acabou se transformando em um dos confrontos mais inesperados e simbólicos dos últimos tempos, envolvendo duas das figuras mais influentes do cenário mundial. De um lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, do outro, Papa Leão XIV, líder da Igreja Católica. E o que começou com uma publicação durante a madrugada rapidamente escalou para uma crise diplomática, religiosa e política com repercussões globais. E tudo isso aconteceu em poucas horas, mas com impactos que podem durar muito mais tempo. Eram aproximadamente 3 horas da manhã no horário de Roma quando Donald Trump decidiu se pronunciar publicamente, usando sua própria rede social, a Truth Social, criada em 2022, para fazer um ataque direto ao Papa Leão XIV, um pontífice que, curiosamente, também tem origem americana, nascido em Chicago, o que torna essa situação ainda mais simbólica e complexa. Na publicação, Trump não poupou palavras. Classificou o Papa como fraco e afirmou que ele seria péssimo em política externa, criticando diretamente suas posições sobre temas extremamente sensíveis como guerra, segurança internacional e armas nucleares. Trump deixou claro que não concorda com a postura do Papa em relação a ações militares dos Estados Unidos. Segundo ele, não faz sentido ter um líder religioso criticando decisões que, na visão do presidente, fazem parte do mandato que recebeu da população. Além disso, Trump, em outro ponto da sua fala, o presidente foi ainda mais longe ao afirmar que, sem sua presença na Casa Branca, Papa Leão XIV talvez nem estivesse hoje no Vaticano, sugerindo que sua eleição teria sido influenciada por fatores políticos e pela própria nacionalidade do pontífice. Mas o momento que mais chamou atenção não foi apenas o conteúdo das declarações, e sim a forma como elas foram apresentadas. Em uma segunda postagem, Trump compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial, onde ele aparece representado como Jesus Cristo, realizando uma cura. A imagem rapidamente viralizou e gerou reações intensas em diferentes partes do mundo, sendo interpretada por muitos como uma atitude extremamente controversa e até desrespeitosa. Poucas horas depois, o próprio Trump decidiu apagar a imagem, tentando conter a repercussão. Mais tarde, por volta das 14 horas, o presidente voltou a se manifestar, dessa vez tentando explicar o contexto da imagem. Segundo ele, a representação fazia referência ao trabalho da Cruz Vermelha, afirmando que a intenção era simbolizar ajuda humanitária, dizendo que estava como médico ajudando pessoas. Ainda assim, a justificativa não foi suficiente para conter a onda de críticas. Outro ponto central do conflito envolve a posição dos Estados Unidos em relação ao Irã. Trump deixou claro que seu governo não aceita a possibilidade de um Irã com armas nucleares, enquanto o Papa Leão tem se posicionado de forma contrária a esse tipo de abordagem mais agressiva, defendendo caminhos diplomáticos e pacíficos. O presidente reforçou que não tem nada pelo que se desculpar, mostrando que não pretende recuar em suas declarações. A resposta do Papa veio algumas horas depois, durante um voo com destino à África, em meio a uma viagem oficial. Mesmo em trânsito, o pontífice não evitou o tema e respondeu de forma direta e firme, afirmando que não tem medo do governo Trump e que continuará falando abertamente sobre os princípios do Evangelho, deixando claro que não pretende recuar diante de pressões políticas. Reforçou que a missão da Igreja é defender a paz, destacando uma das mensagens centrais do Evangelho: bem-aventurados os pacificadores. Segundo ele, essa é a mensagem que o mundo mais precisa ouvir neste momento, especialmente em um cenário global marcado por conflitos e tensões crescentes. De acordo com o professor Railson Araújo, especialista em Vaticano, a resposta do Papa já era algo esperado pela população, pois todos os outros papas anteriores a ele tiveram a mesma conduta de serem contra a guerra e a favor da paz. O que surpreenderia realmente de fato seria se a resposta dele fosse contrária ao padrão de respostas dos demais papas passados. Não por ser Leão XIV, não por ser o Papa norte-americano, mas é isso que nós esperamos do Papa. Então a gente não deve esperar algo contrário do Papa Leão XIV. Com o surgimento do armamento nuclear, esse conceito de guerra justa ele começa a ser revisitado. Então a Igreja passa a adotar um discurso muito mais forte pela paz. Então foi assim com João XXIII, com o Papa Paulo VI e todos os outros sucessores sempre bateram muito na tecla da paz. E é exatamente isso que o Papa Leão XIV faz, né? E fez. Então ele pede pela paz porque ele, obviamente, diante de um conflito iminente, então esse discurso do Papa da Igreja Católica faz parte daquela que tem como grande testemunho a dar zelar pela paz, uma vez que essa é uma mensagem de Jesus de Nazaré.
Essa troca de declarações não surgiu do nada. A tensão entre Donald Trump e o Papa Leão já vinha crescendo nas últimas semanas, principalmente por causa da guerra no Oriente Médio. Na semana anterior, Trump havia feito uma declaração extremamente forte, afirmando que, caso o Irã não aceitasse um cessar-fogo, uma civilização inteira poderia ser destruída naquela mesma noite. A fala gerou forte reação internacional, e o Papa foi um dos que se posicionaram publicamente contra esse tipo de discurso, classificando a ameaça como inaceitável, especialmente por envolver diretamente o povo iraniano, reforçando sua posição de defesa da paz e do diálogo. A repercussão das declarações de Trump foi imediata e global. Nos Estados Unidos, diversos bispos católicos se manifestaram em defesa do Papa, classificando a guerra como injusta e reforçando a importância de soluções pacíficas. No Oriente Médio, a reação também foi forte. O presidente do Irã criticou duramente a imagem divulgada por Trump, afirmando que a utilização da figura de Jesus naquele contexto é inaceitável para qualquer pessoa livre, reforçando a dimensão simbólica e religiosa do conflito. Enquanto tudo isso acontecia, o Papa Leão seguia sua agenda internacional, chegando à cidade de Argel, na Argélia, primeira parada de uma viagem por 4 países africanos. Mesmo diante da crise, ele manteve o tom firme em seus discursos, destacando que a defesa da paz é hoje mais urgente do que nunca, especialmente diante de violações do direito internacional e de tendências que ele classificou como neocoloniais. E aqui está o ponto mais importante de toda essa história. O que começou como uma troca de declarações se transformou em um símbolo de algo maior, um choque entre visões de mundo, entre força e diplomacia, entre confronto e diálogo. E isso levanta uma pergunta que vai muito além desse episódio específico. Até que ponto líderes globais devem usar o confronto como estratégia? E até que ponto o diálogo ainda pode ser a solução em um mundo cada vez mais dividido? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse tipo de posicionamento ajuda a resolver conflitos ou pode aumentar ainda mais a tensão global? Comenta aqui embaixo, deixa o curtir e se inscreve no canal porque as próximas movimentações desse cenário podem mudar tudo o que estamos vendo agora.